primeira, doutora. É a minha primeira inicial, assim, né? Quando o cliente estava foi um imóvel adquirido em leilão, só que não foi regularizado. Foi adquirido em leilão, tinha várias penhoras, foi arrematado. Quem arrematou vendeu, quem comprou vendeu, e daí essa pessoa vendeu de novo. Tá. Daí esse último vendedor e o comprador são os meus clientes. Eles não têm a cadeia de contratos e eles também não têm a carta de arrematação. Né? O tempo, em 2009, o adquirente final, o possuidor, em 2009 já tem um termo que ele assumiu dívidas na prefeitura de IPTU. Ele que pagou, no nome de quem estava na matrícula. Tem contrato de aluguel, que ele aluga o imóvel para uma outra pessoa. Como era desde 2009, ele já estava há mais de 15 anos, ele já está no imóvel. Nossa. Eu pensei, né, que tranquilo, vamos fazer um usucapião, esquece que não tem carta de arrematação, não tem os contratos, já deu 15 anos, fizemos a usucapião e está tudo resolvido, né? Porque ele comprovaria. Só que eu fiquei com medo porque eu tenho negativa não. Negativa de que não tem nenhuma ação contra o possuidor querendo tirar ele do imóvel. Ele está totalmente de boa fé. Ele transferiu a empresa dele para esse endereço do imóvel que ele adquiriu. Ele tem contrato de locação. Eu achei que isso seria o suficiente para inicial. Mas daí, antes de protocolar, eu fico vendo, né? Porque depois que tu protocolou, acabou. A negativa da matrícula lá, do possuidor da matrícula, essa negativa eu não tenho. Eu acho que tem umas 3, 4 folhas de penhora nessa matrícula. Hoje a situação, o cliente ele tem 15 anos de posse, eles, né, estão preocupados em perder o imóvel, né? A posse do imóvel, eles estão preocupados, né? Na verdade, ele quer regularizar. E quer regularizar. Agora, eu sempre falo, doutora, é muito comum a gente escutar a adjudicação compulsória, é muito comum a gente escutar a REURB, né, o próprio usucapião extrajudicial, mas toda vez que o nosso cliente tem lapso temporal e os requisitos para o usucapião, é a melhor alternativa. É a melhor alternativa, por quê? Porque o usucapião é a forma originária. Então, se a doutora propor a ação de usucapião, protocolar, esse usucapião 15 anos, dá para trabalhar com 1238 do Código Civil, né? 1238, o extraordinário, mais o enunciado 492. Se a gente trabalhar com esse usucapião, é um usucapião de segurança, porque ele não tem limite de metragem, pode ter outros imóveis no nome, pode ter até má-fé, não que seja o caso. Das 36 espécies de usucapião que nós temos no Brasil, esse é o melhor. Nós vamos usar sempre, só não usamos quando não dá. Então a chance do nosso cliente é muito grande dele ganhar. E o interessante é que esse usucapião vai regularizar o imóvel e enquanto ele estiver em andamento é um escudo protetor. Dá para usar a súmula 237 do Supremo como um escudo protetor, para proteger o nosso cliente, né? Então, se aparecer alguma coisa, uma ação de nulidade, uma ação possessória, uma petitória, um arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, nós conseguimos, com o usucapião, defender ele, ela, eles em qualquer situação, dentro da contestação, usando o usucapião como matéria de defesa. Não fazer o usucapião dentro da contestação que está errado, né? Mas mencionando o usucapião que já é existente, porque o usucapião é uma ação declaratória. Faça o usucapião sim, doutora. E detalhe, hein? A doutora pode fazer também uma averbação premonitória. O que é essa averbação premonitória? A doutora consegue, nessa averbação premonitória, pedir para o juiz fazer uma anotação na matrícula, vai ocorrer uma anotação na matrícula, vai ocorrer uma averbação e gera publicidade desse usucapião, né? Ou seja, se o imóvel vai a leilão, alguma coisa, você desmotiva o arrematante, você consegue gerar publicidade que existe um usucapião em andamento. Eu acho que esse usucapião que a doutora vai fazer, já até fez, só falta protocolar, e vai protocolar. Tá pronta a ação. Tá pronta a ação? Só que
O senhor acha que tem algum problema essas penhoras tendo o lapso temporal dele? Porque eu Não. trabalhei 2 meses no escritório, doutor. É, Lá eles me deixaram muito apavorados. eu imagino. Não, não Eles me tem deixaram não. muito apavorados. Na minha cabeça, eu digo, meu Deus, eu tô achando que é tão óbvio o uso capião por causa desse tempo, que na prática ali já tem uns quase 20 anos que ele tá usando. Só Não. que tem um documento de 2009 que já fechou 15 anos, que poderia até ser reduzido para 10, né? Não, a doutora está completamente cheia de razão, né? O uso capião é a forma originária da adquisição de propriedade, então por mais que a matrícula ou a transcrição, né, tenha gravames, tenha bloqueios, pode ser feito uso capião. Isso não impede o uso capião. E ganhando esse uso capião, isso fica para trás, né? O judiciário não tem padrão, então nós temos o quê? Uma matrícula penhorada, nós temos vários entendimentos diferentes. Tem juiz que pede para citar quem fez a penhora. Essa citação, em regra, é via correio. É via correio. Se não localizar, normalmente você faz via edital. É onde a pessoa acaba nem sendo citada de verdade, né? Mas, de fato, o uso capião cabe, sim, de imóveis penhorados, com bloqueios judiciais. Inclusive, nós tivemos uma decisão ontem da Caliane. A Caliane, ela fez uso capião do imóvel do pai. E essa matrícula tinha 6 bloqueios judiciais. Nós ganhamos o uso capião. Agora falta transitar em julgado, mas a outra parte nem foi citada. O juiz não pediu para citar. A doutora está certa, a estratégia está certa. É que muita gente, às vezes, opina sem saber, né? Opina de forma errada. O único meio... Como eu estou começando na advocacia, né? A cabeça fica mil, né? Muito mais experiência que eles tinham. Até o doutor primeiro falou em adjudicação compulsória, mas depois ele aceitou comigo que o uso capião seria o mais viável. Só que daí a moça que estava para me auxiliar me deixou com medo de protocolar, por conta dessas penhoras que tem. Não, faço o protocolo sim. E detalhe, viu, doutora? Esse uso capião... Eu não preciso ter negativa de ações contra quem está na matrícula, né? Não precisa. E detalhe muito importante, se algo acontecer em virtude dessas penhoras, o uso capião distribuído, ele te dá força para fazer um embargo de terceiro. Ou seja, vamos dizer que essa penhora, a matrícula que está penhorada com gravame, vamos dizer que ocorre a execução por parte da parte, a adjudicação, né, do bem. O que a doutora consegue fazer? A doutora consegue evitar um leilão, evitar um bloqueio, evitar uma adjudicação com a ação de embargos de terceiro fundamentada com o uso capião. Ou seja, o uso capião, nesse caso, doutora, é fundamental. É fundamental. E é o melhor caminho, não? Essa questão do leilão e tudo, pelo lapso temporal, a gente pode... Pode. Na verdade, a forma originária de propriedade fica tudo para trás, né? Fica tudo para trás. O uso capião é forma originária. Então, penhoras, gravames, falhas registrais, né? Falhas de anotação na matrícula, independente da história, cabe o uso capião, forma originária. Tanto é que hoje tem uso capião de herdeiro, de herança, né? Então, o STJ já decidiu que o herdeiro pode fazer uso capião. Então, doutora, a doutora está correta, a estratégia é perfeita. Faz o uso capião, 1238, mais enunciado 492, forma originária de adquirir propriedade, perfeito, uma peça aí com 10, 12 folhas, a doutora depois me mostra o uso capião, eu ajudo, faço uma correção com muito carinho para te dar segurança, te proteger, mas tá certinho. Esse uso capião, que pode fazer algo demais, né, algo a mais, pedir uma averbação premonitória. Antes dos fatos, em preliminar, pode pedir a averbação premonitória e deve. A averbação premonitória, o juíza vai fazer um ofício, um mandado judicial e enviar para o cartório para fazer a averbação desse uso capião em andamento. Além da averbação premonitória, que é uma preliminar importante, o que a doutora tem... Eu coloco lá nos pedidos só, doutora, eu coloco ali no direito. A doutora vai colocar antes dos fatos. O uso capião da doutora vai ficar... É uma liminar, então. É uma liminar. Na verdade, é uma tutela antecipada. É o efeito liminar. A doutora vai trabalhar endereçamento, vara civil. Quando tem vara especializada, é vários públicos, nem todo lugar tem. Qualificação, se é casado, desconsórcio necessário. Nome da peça vai ficar assim: ação declaratória judicial, de uso capião, extraordinária, social.
Esse é o nome da peça. Ação declaratória. Não tinha botado social. Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. Vírgula, conforme artigo 1238 e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, do CNJ. Então, 1238, mais enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, do CNJ. Não tem réu esse uso capião, porque é uma ação declaratória. Os modelos que a gente vê na internet, no Google, muita gente na internet falando besteira, né? O uso capião não tem réu, é uma ação declaratória. Ele pode se tornar litigioso se alguém se habilitar, se alguém contestar, mas não é o caso agora no começo. Então não tem réu. Então, falou o nome da peça, vírgula, conforme o fundamento, né? Vai para preliminar. Então coloca assim, preliminares. Preliminar 1, não sei se é o caso, justiça gratuita. A doutora pediu justiça gratuita? Pretende pedir? Sim. Legal. Pedi. Depois, preliminar 2, da prioridade processual, se for o caso. Se o cliente for, vamos dizer que ele é idoso. Idoso. Legal, então 2, prioridade processual. Isso ajuda muito, né? Eu ia pedir aqui, mas o que eles me orientaram nesse escritório é que não se pedia porque no sistema tu coloca já aparece da idade dele. Tem lógica. É fogo. Posso Né? pedir também, né? Eu acho que Não não só- vai ser redundante repetir. Não só pode, como deve, né? A petição inicial, tudo que é oportuno, a gente tem que pedir. Não tem esse negócio de cadastrar no sistema, não, você tem que pedir, não tem lógica, né? Não, tem que pedir sim, falou besteira, falou bobagem. Por isso eu falo, quem faz tudo não faz nada. Né? Você pega escritórios, às vezes escritórios que se acham grandes, mas falta conteúdo, né? Falta qualidade. Por quê? Faz de tudo e acaba não fazendo nada. E palpita em tudo, porque o ego é lá em cima, né? Não tem sentido. Você tem uma prioridade processual, como que você não vai pedir? Tem que pedir, vale a pena, né? É importante, inclusive. Então, faz o pedido importante, né, da prioridade processual. Então, ficaria a primeira preliminar, justa gratuita. Segunda preliminar, prioridade processual. A terceira preliminar, da averbação premonitória. Da averbação premonitória. Depois, a nossa próxima preliminar seria do pré-questionamento. Do pré-questionamento. Por que do pré-questionamento? Porque é um uso capião que ele não é um uso capião simples, ele é complexo, porque tem gravames na matrícula. Então a gente precisa pré-questionar na peça, na exordial, porque se amanhã ou depois o juíza aplica um entendimento, um entendimento fraco, ruim, desatualizado, o que a gente consegue fazer? Consegue chegar até Brasília, através de recurso especial e recurso extraordinário. Então, o ideal já é pré-questionar na peça. Como que a gente faz esse pré-questionamento? Então, em preliminar seria a quarta. Do pré-questionamento. Aí menciona que a posse do cliente é de mais de 15 anos dos requerentes, ou seja, eles cumprem há mais de 15 anos a função social da propriedade, de forma notória. Que uma improcedência do pedido seria uma afronta diretamente à Constituição Federal, ao princípio da função social da propriedade e também ao Código Civil, artigo 1238. É uma afronta, porque não, se for improcedente, não está sendo levado em consideração a função social da propriedade. Pronto, pré-questionou. No afronta do que o senhor disse ali, contrária à decisão? A doutora pode colocar assim, que qualquer decisão contrária a esse uso capião é uma afronta à Constituição Federal. É uma afronta à Constituição Federal e ao princípio da função social da propriedade. E também ao Código Civil, artigo 1238. Ou seja, juiz, tem que falar mais ou menos assim. A doutora vai falar com o jeitinho da doutora. Juíza, se for improcedente esse uso capião, ocorreu uma afronta à Constituição Federal, dignidade da pessoa humana, princípio da dignidade da pessoa humana. E ocorreu também uma afronta ao Código Civil. Porque como pode uma pessoa perder um uso capião com 15 anos de posse? Entendeu, dona? Tenho uma vergonha porque eu escrevo muito simples, doutor. Não tem que ter não. Eu não tenho nada de juridiquês. Doutora, isso é normal. Isso é normal, a doutora vai melhorar conforme o tempo, conforme for peticionando. Não tenha medo, não tenha vergonha. O que tem de gente que não tem condições de advogar e está advogando há muitos anos,
A doutora tem o principal, que é a vontade de aprender, a humildade, porque advogado tem muito ego, e a doutora tem uma simpatia, uma energia gigantesca, que passa uma confiança. Eu garanto que em 10 reuniões, as 10 pessoas vão acreditar na doutora, pela confiança que a doutora passa. Então aproveite isso. Obrigada. Estou emocionada. É verdade. Já valeu. Só essa injeção de autoestima, de ânimo, já vale toda. Mas é verdade. As A pessoas gente precisa. às vezes, elas querem ser simpáticas, né? Elas querem ser simpáticas, querem passar confiança, mas infelizmente não nasce, né, com aquilo, né? Carisma você tem ou você não tem, né? Você pode até fazer curso de oratória, comunicação, tentar melhorar, mas muita gente faz isso, né? Corre atrás para se transformar, 3 a 5 anos de estudo e não vai ficar 100%. E Deus é tão bom que tem algumas pessoas que nascem com isso. Você nasceu. Então, a doutora tem um patamar, né? Tem um pezinho na frente. Tem que aproveitar isso. Porque conhecimento, atualização e prática, isso a gente corre atrás e a gente conquista fazendo. É que nem dirigir, né? Você melhora. Como que você dirige bem? Praticando. Então, isso é de menos. O principal a doutora tem, que é carisma. Então, aproveite isso, tá? Eu tô emocionada porque ontem eu tava me questionando sobre isso, antes de ontem, sabe? Essa semana, assim, porque aquela coisa, será que a gente consegue? Porque eu tava 13 anos numa profissão que eu dominava, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. E agora, né, é um início, mas vamos lá. Vai dar certo, sim. E com muita propriedade no assunto. Esse caso da doutora é caso de uso capião. Não tem outra alternativa. Uma outra alternativa seria uma aventura jurídica, seria mais onerosa e mais arriscada. Então, esse caso é caso de uso capião. Por quê? Vai conseguir regularizar com facilidade, o custo menor, e se acontecer alguma coisa de errado, de pior, a doutora consegue usar muito bem o uso capião para defender o cliente. Então, pode ter certeza que a doutora estudou, chegou à conclusão correta e exata. O direito, muita gente vai ficar palpitando, mas palpitando bobagem, viu? Em relação a esse caso, porque a doutora está correta. E eu dei uma pesquisa em relação ao extrajudicial e o judicial. Eu conversei no registro de imóveis aqui, eu fui pessoalmente ali falar com eles. Eles são bem chatos aqui. Mas eu achei o mais viável, o mais barato para o cliente fazer judicial. Não sei se o senhor teria outra visão. Eu fui o segundo advogado no Brasil a fazer os capião extrajudicial. Saiu na revista Veja, na época, saiu na revista Grandes Nomes do Direito. Por que eu falo isso? Porque foi difícil. Eu acho que eu fui umas 50 vezes no cartório para conseguir registrar. Então, por que eu gosto de contar isso? Porque eu sou muito crítico em relação ao que vendem, né? Em relação aos capião extrajudicial. Porque se pegar no YouTube, na internet, no Instagram, eles vendem que os capião extrajudicial é fácil, é rápido, é milionário. Mentira. Para de mentir. Os capião extrajudicial é muito legal, é muito bacana, mas nem sempre dá para a gente usar. De cada 100 casos de uso capião, cada 100 casos, eu diria que 98 são judiciais. Por quê? Porque o brasileiro é cultural. Nós não guardamos documentos, provas da posse, nós procuramos o advogado quando já tem litígio, iminência de litígio, ou quando é tema polêmico. O que é tema polêmico? Uso capião com gravame na matrícula. Não que seja polêmico porque está pacificado que pode, é originário. Forma originária de propriedade. Mas para o cartório, aquele mundo de Bob que eles vivem, já é polêmico. Outro detalhe também, quando nós falamos de cartório, tudo que é litigioso, tem menor, tem capaz, área pública, herança, não vai fazer. Os cartórios estão mal treinados em relação a isso. Os cartórios ainda são inseguros. Tanto o tabelião, que lavra a escritura pública, quanto o registrador. Então, de cada 100 casos de capião, 98 são judiciais. É a realidade. Por falta de documentos, porque no processo judicial você consegue instruir. No processo judicial, eu não tenho, o meu cliente não tem muitas provas do uso capião. Eu peço uma audiência de instrução e julgamento, o agendamento dela, apresento testemunhas, depoimento pessoal, pronto, resolvi o problema, ganho ação. Como que eu vou fazer isso no cartório? No cartório tem que ter tudo bonitinho, atualizado, planta, menor descritivo. No uso capião judicial não, eu junto uma planta simples, porque no uso capião sempre vai ter uma perícia. Se eu não tenho dinheiro para pagar o topógrafo... Eu já tenho até uma planta memorial, eu não precisava, o senhor acha? Precisa. Quando o cliente tem condições de fazer a planta menor descritiva... Agora eu fiquei pensando, será que eu fiz ele gastar à toa? Não fez não. Porque eu fiz
No uso capião judicial, nós podemos juntar uma planta simples, que passe, porque vai ter a perícia topográfica. Mas quando o nosso cliente tem condições financeiras, o ideal é juntar atualizada, né? Porque isso ajuda o processo, ajuda o perito, que lá no final do processo vai fazer a perícia. Então, não fez errado não, fez bem. Se o cliente tem condições, é bom fazer. A gente só não faz quando não tem condições, né? Esse uso capião, doutor, eu oriento a doutora também, porque 15 anos de posse... Vamos só seguir aqui, doutor. O senhor falou do pré-questionamento, então seria essa questão ali que a gente concluiu. Deixa ele falar uma outra Pode falar, doutor. necessidade do meu cliente, que eu também colocaria aqui como liminar. Ele, para esse lugar que ele aluga, para esse pessoal que ele aluga, é uma oficina que eles precisam fazer alguma coisa com a rede de água aqui. E tem que ser o titular da matrícula ou ter algum contrato para ter acesso a fazer essas regularizações que eles pedem. Então, eu precisava pedir alguma coisa que o juiz expedisse, dizendo que ele vai ter autonomia para assinar por aquele imóvel. É que a gente tem... Não sei se eu me fiz entender. Fiquei Entendi. meio confuso, Não, né? ficou... Não, entendi. É uma oficina mecânica que precisa ter uma rede de esgoto separada. Entendi. Lá. O que a gente precisa ter em mente? Que o uso capião é uma ação declaratória, então não tem réu, e a gente está pedindo homologação desse direito. O juiz, o Poder Judiciário, nosso cliente tem a posse mais pacífica e nos donos. Pronto, eu quero homologação desse direito. Então, no uso capião, dá para a gente pedir muitas tutelas, mas tutela antecipada, talvez para fazer uma averbação premonitória, o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, ou seja, são pedidos conexos à ação em si. Agora, tudo que seja de fora, o judiciário não costuma dar, porque é uma ação declaratória. Então, um exemplo, né, que nem eu corrigi uma peça de uma advogada ontem, ela pediu tutela antecipada. Eu falei, doutora, tira esse pedido. Aí ela falou, mas por quê? Eu falei, porque como que o juiz, é uma ação declaratória, ele falou, olha, dou o registro provisoriamente até a decisão definitiva. Não tem isso, não existe. Aí eu peguei um julgado, por sorte dela, um julgado de uma outra colega advogado, um advogado, marido e mulher, que eu corrigi, e mostrei. Falei, olha o que o juiz falou. Aí ela falou, nossa, o juiz esculachou. O juiz foi maldoso também. Então, não tem pedidos que não são pertinentes no uso capião. Pedir para uma autorização, alguma coisa assim, não vai dar certo, doutora. O máximo que a gente poderia pedir é para oficiar uma companhia, para fazer o levantamento, né? De quanto tempo tem o cadastro naquela companhia, para provar a posse. Mas pedir alguma coisa nesse sentido, nessa ação não dá, entendeu? Nessa ação não dá. A ação do escapião, ela é muito focada na posse. Né? Na posse, animus domini, posse mais pacífica. Será que tem alguma medida que eu pudesse fazer para ajudar ele nisso? Aí a doutora poderia fazer por fora uma ação incidental, né? Antecipação de prova incidental. Aí tudo bem. A doutora faz uma ação incidental de antecipação de provas, ou seja, ó juiz, eu vou entrar com uma ação e preciso dessa prova. Então, aí tudo bem, mas é uma outra ação, é outro juiz, é outro honorários, né? Se o cliente quiser fazer, entendeu, doutora? Ou posso até depois que eu protocolar essa uso capião, para que ele tente lá por meio administrativo, né? Pode também, protocolo uso capião e ele tenta por meio administrativo usando o protocolo da distribuição do capião. Pode ser uma alternativa. Deixa eu só anotar qual o nome dessa medida incidental que o senhor falou. Ação antecipatória de provas, incidental. Incidental. Porque, na verdade, o cara da matrícula se dá bem com o meu cliente. Frequenta lá a oficina dele e tal. E ele chegou, o meu cliente me ligou ontem e chegou a dizer que estava pensando em pedir para ele ir lá na Corsã, que é a companhia de água aqui. Eu digo, não faça isso, porque daí vai acabar gerando uma posse dele, né? Pedir para que ele esperasse um pouquinho para não regularizar isso. Acho que agora, poderia gerar um problema, né? Ele assinar. O que é importante, né? Essa ação, a doutora está pedindo uma antecipação de prova, né? Então a doutora precisa fundamentar qual o sentido disso, né? Sempre para ganhar a ação, né? Então,
qual seria o sentido dessa prova? O que a doutora tem em mente? Por que a doutora precisa tanto dessa prova na cabeça da doutora? Ah, essa daqui? É, Ele precisa regularizar o imóvel perante os órgãos municipais aqui, né? tá. Então, A prefeitura exige uma medida de saneamento, que é a companhia de esgoto que precisa fazer. entendi. Legal. Por que eu tô te O falando isso? município, para liberar o alvará daquela empresa que aluga do meu cliente, exige que faça um procedimento com a Corsã, que é a companhia de esgoto. Entendi. E essa companhia precisa que quem assine lá seja o proprietário, né? Por que eu Ou tô... então quem tenha contrato, né? Entendi. Por que eu tô falando isso para a doutora? Porque esse exercício que eu tô fazendo, eu falei, a doutora vai pensar nos fundamentos. É isso que a doutora vai levar para a peça na ação incidental, entendeu? Sim. Porque na ação incidental é muito legal, a gente consegue antecipar provas, mas o judiciário vai nos apertar no sentido, tá, mas você quer isso por quê? Então, a doutora já trouxe a resposta, eu quero isso porque eu preciso disso para poder regularizar o imóvel na esfera administrativa, sendo que está sendo regularizado na esfera registral através do uso capião. Legal, arrasou. Agora, olha que legal, olha como eu uso o capião. Porque a adjudicação compulsória é uma obrigação de fazer. Ninguém conta, mas é. A adjudicação compulsória é uma obrigação de fazer. O vendedor vendeu, não transferiu. Eu faço uma obrigação de fazer. Só que no direito imobiliário tem uma ação melhor que a adjudicação compulsória. Porque se o vendedor não transferir, o juiz expede uma carta de adjudicação. Né? E cabe a inversa. Só que é derivado. Olha que furada. Se a doutora faz uma ação dessa, não vai ganhar. Porque não é um caso de uma obrigação de fazer. É o caso de fazer uso capião porque o cliente tem 15 anos de posse. Legal, legal. Parabéns, viu? Raciocinou de forma estratégica. Muito legal. Agora, esse uso capião, eu também colocaria na preliminar, acho que seria a quinta, hein? A primeira ficou justiça gratuita, a segunda ficou prioridade processual, a terceira, a verbação prometória, né? Uhum. A quarta... A quarta, questionamento. E aí eu faria o quê? A quinta. A quinta, eu faria do agendamento da audiência de instrução e julgamento. Do agendamento da audiência de instrução e julgamento. Você acha que tem que ter essa audiência, que é... Por quê, doutora? Porque não é comum ter audiência de uso capião. Não é. Dificilmente vai ter. O juiz não marca, porque é prova documental. Mas, como é 15 anos de posse, poxa, vale a pena ter essa audiência, porque é olho no olho, né? Então, essa audiência faz toda a diferença para poder, de fato, criar uma instrução probatória mais segura ainda, né? Se fosse pouco tempo de posse, não valeria a pena, mas é muito tempo de posse. E detalhe, se o juiz ou a juíza não marcar essa audiência, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar da tese de cerceamento de defesa, ou seja, nosso recurso de apelação está pronto.